Olá a todos! Hoje eu vou falar sobre velocidade do obturador. Antes da gente falar exatamente o que é a velocidade do obturador, é melhor explicar primeiro o que é um obturador. O obturador, na verdade, são duas cortinas que ficam fechadas quase o tempo todo. Essas cortinas só se abrem quando o fotógrafo aperta o botão do disparo. Nesse momento, essas cortinas se levantam e então a luz que entra por meio da lente, ela consegue chegar e sensibilizar o sensor que fica na parte de trás da lente, dentro do corpo da câmera. Então, quando essa cortina está aberta, a luz entra na lente e chega até o sensor. E é só nesse momento que acontece a foto. O que é muito interessante sobre isso é que o intervalo de tempo entre o abrir e o fechar da cortina do obturador não é um intervalo único, não é um tempo único possível. Existe uma variedade muito grande de possibilidades de tempos, de intervalos de tempo entre o abrir e o fechar da cortina do obturador. Então existem velocidades que são mais lentas e velocidades que são mais rápidas. O que seria então uma velocidade rápida e uma velocidade lenta? A velocidade lenta é quando essa cortina ela se abre e fica aberta por um tempo maior até se fechar novamente. Como também numa velocidade rápida, a cortina abre e fecha quase que instantaneamente. É interessante pensar que até de ouvido a gente consegue perceber quando tem alguém fotografando do nosso lado, por exemplo. Se a gente conhece um pouquinho sobre essas velocidades, a gente já consegue identificar só ao ouvir se essa velocidade é mais rápida ou mais lenta. De ouvido a gente percebe quando a velocidade, por exemplo, é mais lenta, porque a gente ouve é como se a gente ouvisse dois disparos, o abrir e o fechar, então é um tempo muito mais espaçado. E quando a velocidade é mais rápida, ele abre e fecha quase que instantaneamente, então é como se a gente ouvisse apenas um único disparo. Na verdade, é que a cortina abriu e se fechou. No entanto, esse tempo foi tão rápido, tão curto, que parece que foi um movimento só. Só que o que é interessante também vocês saberem, na prática, o que isso vai acontecer com a minha foto? Quando eu deixo uma velocidade mais lenta do obturador, eu consigo registrar borrões de movimento. Tudo aquilo que tiver em movimento na frente da câmera vai aparecer borrado. Só que tem um detalhe, em velocidades baixas, principalmente abaixo de 1/10, eu já vou explicar para vocês sobre essas nomenclaturas. Então abaixo de 1/10, que é uma velocidade bastante lenta, eu preciso de um tripé ou de uma base fixa, como uma mesa, uma cadeira ou algo assim. De preferência, claro, um tripé. Então, quando eu baixo essa velocidade, tudo que estiver em movimento vai aparecer borrado. Geralmente a gente faz fotos noturnas porque, como já é escuro naturalmente, a gente consegue então ter uma liberdade de deixar essa velocidade ainda mais lenta, ou seja, o tempo de exposição ele vai ser maior, vai entrar mais luz, sensibilizando o sensor e a foto vai ficar mais clara. Obviamente que se eu fizer uma foto dessa ao meio-dia na praia, por exemplo, a foto vai ficar super exposta, ou seja, a foto vai ficar estourada, vai entrar luz demais. Por isso que quando a gente está num lugar com maior luminosidade, a tendência é que a gente deva então deixar essa velocidade mais rápida, ou seja, é um tempo menor de exposição. Desse modo, a luz ela entra por muito menos tempo sensibilizando o sensor, ok? Mas voltando a falar sobre a velocidade lenta, o tempo de exposição, como eu falei, é maior, vai entrar mais luz. Só que tudo que estiver se movimentando vai aparecer com um movimento borrado. Por quê? A câmera ela consegue registrar o antes, o durante e o depois daquele movimento. Então, se um carro passa por mim, deixando a parte de trás do carro visível, ou seja, os faróis vermelhos à noite, eu não vou ver o carro, eu vou ver apenas um rastro de movimento. Por quê? Eu posso deixar a câmera assim, registrando a cena, como se fosse uma filmagem, mas tudo num único frame, tudo acumulado numa única foto. Então a câmera ela consegue ver todo o trajeto que o carro faz. Ou seja, por haver esse movimento do carro, a câmera ela não vai conseguir registrar em si o carro, e sim somente a luz, somente esse rastro dos faróis. Vale ressaltar que a câmera só registra aquilo que é luz. Fotografia é escrever com a luz, Agora vamos de um outro extremo, falando então da velocidade rápida. Quando esse tempo de exposição é muito curto, ou seja, a cortina abre e fecha quase que instantaneamente,
mesmo aquilo que está no movimento bastante rápido, bastante veloz, para a câmera vai ficar registrado na foto como um movimento parado, na verdade sem movimento. Então se eu fotografar um carro a 180 por hora, esse carro vai aparecer parado na rodovia, na estrada, enfim, mesmo que ele esteja em um movimento muito rápido. Porém, o carro vai aparecer parado no meio da foto. Aí vale uma comparação que é bem interessante. Como é que a foto de uma câmera de um radar, por exemplo, consegue registrar não só o carro, mas a placa desse carro com total nitidez, mesmo que ele esteja rápido? Geralmente o radar a câmera do radar vai registrar uma infração quando esse carro está numa velocidade muito alta, acima do estabelecido pela legislação de trânsito. Então, esse carro está numa velocidade muito grande. Como é que então a câmera consegue registrar não só o carro, como também a placa desse carro com total nitidez? É porque a velocidade de disparo da câmera do radar é também muito alta. Nesse modo, ele consegue registrar o carro parado na rodovia, independente da velocidade, que geralmente, como eu falei, é uma velocidade muito grande do veículo, né? Então as velocidades altas do obturador, por exemplo, 1/500, 1/1000, 1/2000, essas velocidades elas vão ser rápidas, vão ter um curto tempo de exposição, ou seja, o intervalo entre o abrir e o fechar da cortina do obturador é muito curto, é muito rápido, por isso que os movimentos não são registrados. Qualquer motivo, né, qualquer assunto que esteja numa velocidade uma velocidade realmente muito grande, para a câmera vai ficar parado na foto. Ou seja, a gente consegue eternizar um movimento que é muito rápido, como se aquilo tivesse parado. Por exemplo, um avião decolando, o avião decola aí 200, 300 por hora, mas a gente consegue registrar esse avião parado no ar. Ele acabou de sair da pista, né? Acabou de levantar voo. Na foto, aquele movimento vai ficar eternizado, o avião vai ficar parado no ar, independente da velocidade alta que ele esteja. Agora eu vou explicar para vocês sobre a nomenclatura dessas velocidades, que é importante a gente saber. Inclusive eu vou explicar para vocês como encontrar essa velocidade do obturador na sua câmera, especialmente quem tem uma câmera DSLR, essas câmeras que a gente troca de lente, ok? Então as velocidades do obturador elas funcionam da seguinte forma. Como vocês estão vendo aqui, temos uma velocidade aqui de 1 segundo, ou seja, a câmera vai registrar essa cena durante 1 segundo. Se eu aumento essa velocidade, eu vou diminuir o tempo de exposição até esse tempo ficar fracionado. Então eu tenho 1/10, 1/20, 1/30, 1/50, 1/100, até, na minha câmera, né, chega até 1/8000, que no caso a velocidade máxima é uma velocidade extremamente alta. Se eu diminuir essa velocidade, eu vou diminuindo então de 1/8000, depois eu passo 1/4000, 1/500, 1/100, 1/50, 1/20, 1/10, volto ali a 1 segundo, depois eu tenho os múltiplos de segundo. 2 segundos, 4 segundos, 5, 6, 10, 20, 30 segundos. Esse é o tempo máximo que a câmera consegue registrar de uma maneira pré-programada, digamos assim, em que a luz vai ficar entrando, né, entrando pela lente, sensibilizando o sensor durante todo esse tempo, até 30 segundos. Mas o que é então esse modo B, que vem depois de 30 segundos? O modo B ele tem um nome bulb, é a letra, né, inicial da palavra bulb. Isso quer dizer o quê? No modo B eu consigo fazer o registro, né, determinar o tempo da exposição de maneira praticamente infinita. Já que a câmera consegue registrar de uma maneira pré-programada até 30 segundos, no modo B eu consigo durante 1 minuto, 2, 10, 20, 30, 50 segundos, 1 minuto, consigo por 2, 10, 20, 30 minutos. Eu consigo por muito tempo de exposição. Só que tem uma dúvida que vocês podem estar pensando agora. Por que um fotógrafo vai ter o interesse de registrar a mesma cena por exemplo, 16 minutos? É para fazer uma foto como essa. Mas isso eu vou explicar num outro vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação e que vocês consigam colocar em prática, o que é muito importante. Peguem as câmeras de vocês e pratiquem. É só dessa maneira que vocês vão conseguir aprender de fato. Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!